Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Após 20 dias de espera, o Ministério da Fazenda aceitou o requerimento do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. No dia 15 de abril, Fernando Haddad receberá o parlamentar gaúcho e uma comitiva de representantes do setor agropecuário. A principal pauta é a prorrogação das dívidas dos produtores gaúchos. O projeto de securitização também será debatido no encontro. As moscas domésticas são um problema não só na nossa casa, mas também na produção rural. Os insetos são responsáveis pela transmissão de mais de 200 doenças. Na pecuária, além de carregar bactérias e vírus, a mosca doméstica pode causar estresse nos animais e impactar a produtividade. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com Margarete Della Torre, consultora da Vetoquinol. Tudo bem, Margarete? Tudo bom, Thaís? Boa tarde. Explica para nós quais as características da mosca doméstica. Então, as moscas domésticas, o ciclo dela é muito rápido, né? Então, em épocas quentes e úmidas, o ciclo ele tende a ficar num período entre 5 a 7 dias. Nas épocas mais secas, né, e mais frias, esse ciclo pode chegar a 35, 40 dias, dependendo da temperatura e da umidade. Então, por isso que na época do verão, né, na época de muita umidade, muito calor, a gente parece que tem mais mosca, mas a mosca é o ano inteiro, né? Então, isso é uma característica bem grande da mosca doméstica e a forma dela se alimentar, né? Ela vai no animal, ela pousa no animal, ela vai na comida do animal, mas ela basicamente fica pousada mais tempo nas instalações. E com isso ela vai carregando vários patógenos, né? Para os animais, para a comida, até para o ser humano. E como é que a gente faz para diferenciar a mosca doméstica de outras espécies de mosca? Então, no aqui no Brasil, né, pensando no Brasil, existe 5 espécies de moscas que são de interesse médico veterinário, né? Tem a mosca doméstica, tem a Stomox calcitrans, né, que o pessoal, alguns lugares chama de mutuca, cada região tem um nome, tá? Tem a mosca do Berne, tem a mosca da bicheira, né? E tem as moscas varejeiras, tá? Então, a forma que a gente diferencia a mosca doméstica, por exemplo, e tem a mosca do chifre também, né? É, a forma que a gente diferencia a mosca do chifre e a estomox, elas são hematófagas. Elas vão no animal para se alimentar. E a mosca do chifre, ela tem um hábito bem peculiar. Ela fica o tempo todo no animal. Ela só sai do animal para fazer a ovopostura dela nas fezes frescas e volta para o animal. A estomox ela é um pouco diferente. Ela vai no animal para se alimentar, ela geralmente vai na área das patas, do joelho para baixo. É por isso que o animal fica pisoteando. Para quê? Para parar aquela picadura da mosca, porque ela é hematófaga. E ela sai dali, ela fica uns 2, 3 minutos no animal, ela sai dali e pousa nas instalações. A mosca doméstica, as moscas varejeiras em geral, né, que são as metálicas, né? As outras moscas, elas tendem a ficar só na instalação. Elas até voam no animal, mas não é um local de predileção delas. Então, pelo comportamento da mosca, a gente já sabe qual a espécie mais ou menos que tem ali na propriedade, tá? Em caso de mosca hematófaga, você tem que fazer um controle no animal. E no caso de outras moscas, que a gente chama de lambedora sugadora, como a mosca doméstica, como as varejeiras, né? Que é a mosca da bicheira, a mosca do berne, etc. A gente tem que fazer um tratamento, um controle na instalação, aplicar adulticida na instalação. Então, basicamente, é essa forma que a gente mais prática, né, da gente diferenciar as espécies de moscas. Você fala sobre o controle nas instalações. Na produção vegetal também tem problema? Sim, então, a gente também tem uma forma de diferenciar as espécies de mosca. A mosca doméstica, né, como as moscas varejeiras, que é qualquer mosca metálica, e que são as moscas que transmitem o berne e a bicheira também, né, as miíases, elas têm predileção por matéria orgânica em decomposição animal. O que é isso? É esterco, basicamente, tá? Lixo, mas é basicamente esterco, tá? Já a estomox,
né, aquela que pica a canela dos animais, ela tem predileção por matéria orgânica em decomposição vegetal misturado com um pouco de matéria orgânica animal. Então, em locais, por exemplo, de canaviais, que tem a colheita e depois o pessoal da usina joga a vinhaça ou vinhoto, né, dependendo da região como é chamado, isso cria um local adequado para a proliferação da Stomox, né? Outro local também, que é um local que propicia a proliferação de Stomox, é silagem, né? O silo, quando você deixa restos de silo estragar ou ficar ali amontoado nos cantinhos dos silos, né? Ou então pega aquele silo estragado, aquele alimento estragado e vai fazendo montes pela propriedade, ali também um local adequado para a proliferação da Stomox, tá? E a proliferação da mosca doméstica vai ser nos currais, né? Debaixo de coxo, perto de bebedouros, né? Esterqueiras e etc. Então, tem sim, a estomox ela tem predileção por essas áreas mais verdes. Então, entra canaviais, entra a plantação de café, né? A palhada do café, local com fruticultura também, né? Que o pessoal vai deixando os galhos, né? As folhas para fazer tipo adubo. Ali também é um local de proliferação de estomox preferencialmente, tá? É mais ou menos onde fermenta alguma coisa que ela gosta de ficar? Isso, aonde tiver em decomposição, onde tiver fermentado, que é a umidade, aquela matéria orgânica com umidade, ela começa a estragar, né? A decomposição nada mais é do que isso, aí começa a dar fungos e etc. E ali a mosca vai e coloca seus ovos, porque a larva da mosca precisa desses fungos, dessas bactérias para se alimentarem, tá? Porque a mosca adulta, a mosca que a gente vê voando, ela vai se alimentar do quê? Da comida do animal, da nossa comida, de escarros, de feridas, é esse tipo de alimento da mosca. Ou sangue, né, no caso das hematófagas. Mas as larvas vão se proliferar, elas vão se alimentar dos líquens, das bactérias, dos fungos que estão ali naquela matéria orgânica em decomposição. Para quê? Para ela poder completar o ciclo. Margarete, quais doenças e problemas que essas moscas domésticas podem causar? Então, mastite é um problema que a mosca doméstica e a Stamox também pode transmitir, tá? Já tem trabalhos comprovando isso e também a questão de perdas, né, na produção de leite desses animais. A questão da ceratoconjuntivite, a principal transmissora da ceratoconjuntivite é a mosca doméstica, tá? Porque você tem um animal que está ali no olho infeccionado, né? Tem bactéria, porque a principal a doença é por bactéria, né? Que é a Moraxella bovis. A mosca vai, pousa no animal que está doente, vai e pousa no animal que está sadio. Então, ela vai carreando Sim. essa bactéria para todo o rebanho, né? Então, além de vacinar todo o rebanho, você tem que controlar a mosca doméstica e fazer o tratamento com antibiótico naquele animal que esteja doente. Então, não adianta só vacinar, também tem que controlar a mosca. Diarreias para bezerro. A mosca pode ser uma das principais transmissoras dentro de um bezerreiro, né? Ele vai num bezerro, pousa nas fezes daquele bezerro, né? Que tá com diarreia, né? Aí ela sai dali e vai e pousa na comida de um bezerro que está sadio. Ali ela pode liberar bactéria, esse bezerro ingerir essa bactéria e começar a ter diarreia também, né? No caso de bovino, e também tem casos de carbúnculo, tem casos de aftosa, né? Que pode também transmitir, que nosso país, graças a Deus, já tá praticamente livre da aftosa, já vai receber agora o certificado, né? Então, ela pode transmitir várias doenças, e não só para bovinos, né? Para os bovinos, para suínos, para aves, né? Para tanto aves de corte quanto aves de postura, para o humano, né? Então, ela vai transmitindo muitas, muitas doenças que têm casos de comprovados de que a mosca doméstica é transmissora, né? Que é vetora, tanto para os animais quanto para o ser humano. Mas que bichinho terrível! Agora, como é que faz o controle? É somente com controle químico ou existem outras medidas?
Sim, o ideal é sempre se fazer um manejo, um controle integrado, né? O que que é o controle integrado? Não é só lançar mão da aplicação de inseticida propriamente dito, né? Você tem que fazer outras coisas dentro da propriedade, às vezes melhorar o manejo do esterco, ver os bebedouros se tem algum com vazamento, para evitar vazamentos no esterco, que ali vai criar uma área mais úmida e com proliferação de mosca, né? O lixo da propriedade, isso também é importante, saber como que está sendo esse manejo. O próprio manejo dos animais, né? Você vê qual é a espécie de mosca que está ali, ou quais as espécies de mosca, porque você pode ter todas essas 5 principais espécies de mosca dentro da propriedade. Cada caso vai ser um caso, você tem que ver que produto você vai utilizar, aonde você vai utilizar, quando que você vai reaplicar, qual é a melhor forma de fazer isso. Então, é um conjunto de coisas que a gente fala que são as medidas preventivas, as corretivas e as de eliminação propriamente dita, que vão dar o sucesso do controle, de mosca, né? Então, assim, usar um produto que de fato esteja sendo efetivo, um produto que seja estratégico para aplicar e para você ter um controle efetivo, ver qual é o nível da infestação, porque dependendo do nível da infestação, você tem que lançar mão de mais de um princípio ativo, né, mais de uma forma de aplicação. Então, tem que se ver todo um projeto, todo um cronograma de aplicação para você realmente, de fato, conseguir um controle efetivo. E usar produtos, de fato, efetivos, né, que tenha indicação para controle de mosca doméstica, e não usar um produto que você está usando, de repente, no animal e aplicar na instalação achando que vai resolver, que isso acaba não resolvendo. E como se trata de animais e de produção leiteira, tem alguma carência para usar esses produtos? Então, esses produtos específicos para mosca doméstica, a aplicação dele é na instalação, não é no animal. Então, a gente não tem problema de carência, né, de período residual no animal, né? Então, a gente não precisa se preocupar com relação a resíduo no leite ou na carne, né, no caso, dependendo do tipo de produção, tá? Então, como você vai aplicar na instalação, e geralmente você vai aplicar onde as moscas estão pousando, o acesso do animal às vezes é difícil, né, no produto. E o animal precisaria ingerir muito produto, vários frascos de produto, para que de fato tenha algum tipo de intoxicação ou que dê algum tipo de residual, né? Então, você fazendo controle de mosca doméstica com produtos adequados, você com isso também ainda consegue ter uma melhor garantia com relação à intoxicação e resíduo em leite ou carne. Bom, a gente está falando de produção rural, mas a mosca doméstica afeta todo mundo. Dá uma dica aí para o controle dessa mosca em casa. Então, o pessoal de casa, né, sempre cuidado com o lixo, manter sempre o lixo fechado, né, porque dependendo do que a gente vai mexer na cozinha, às vezes não tem mosca nenhuma, de repente aparece, porque o cheiro de alimento vai longe, né? Então, sempre manter o lixo fechado, bem acondicionado. Se você vai fazer um churrasco, por exemplo, no sítio, na fazenda ou na sua casa, você tem uma churrasqueira na área externa, você pode aplicar produtos de controle de mosca doméstica, ao redor, e não aonde você está fazendo churrasco, onde está a comida. Se você não quer uma mosca dentro da cozinha, se você não quer a mosca no churrasco, você não pode aplicar o produto ali. Você tem que aplicar ao redor, em volta. Para quê? Para você evitar que a mosca chegue. Se você aplica no local, você vai acabar atraindo, a mosca vai vir de qualquer jeito e vai ter a contaminação. Tá? Então, se você for fazer qualquer coisa em casa, numa área externa, né? Você sempre tenta aplicar nas áreas de fora, varanda, janela, né? Em volta de janela, em volta de porta, né? Criar alguns espaços ao redor, fazer tipo um anel para proteger a sua casa, ou a sua churrasqueira, ou a festa que você for fazer e que esteja tendo problema de mosca. Você falou que ela gosta de ambientes quentes e úmidos. Estamos já no outono, já refrescou um pouquinho. Há uma tendência de reduzir a infestação? Então, o que que acontece? A mosca doméstica, os ovos da mosca, né, de qualquer espécie de mosca, ela consegue ficar meio que hibernando, né? Vamos botar assim. Ele fica em torno de 3 a 4 meses no local onde ela colocou o ovo, esperando umidade e temperatura e calor adequado para ele eclodir.
Tá? Então, o que que acontece? Quando chega, começa a refrescar, esfriar e diminuir a umidade, a gente tem a falsa sensação de que a infestação caiu. Não é que a infestação caiu, é que a quantidade de mosca voando no ambiente é menor, mas a infestação continua lá, naquele local, esperando o momento que tenha uma chuva e um calor. Por exemplo, às vezes não tem mosca, aí dá uma chuva e faz calor, na semana seguinte está cheio de mosca a propriedade. É por causa disso, porque os ovos estão lá esperando o momento adequado para nascer, tá? Então, controle de mosca, gente, tem que ser anual, o ano todo, não é só na época do verão. Pode ser que a gente esteja vendo não seja muito, mas existe trabalho já demonstrando que o que a gente vê voando dentro de uma propriedade é só 20% da infestação. 80% da infestação está em fase de ovo, larva e pupa. Então, o problema é muito maior do que a gente possa imaginar, entendeu? Agradeço a participação da Margarete Della Torre, consultora da Vetoquinol. Obrigada pelos alertas e explicações. Muito obrigada, Thais, pela oportunidade de passar mais informação para o pessoal do campo, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Voltamos com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A Secretaria da Agricultura tem novo comando. Assumiu essa semana o deputado Edevilson Brum em substituição a Clair Kuhn. O novo secretário destaca os principais desafios da gestão que está assumindo. Tudo bem, secretário? Olá, Thaís. Chegando aqui na Secretaria de Agricultura, uma alegria falar contigo, dizer que é uma honra ocupar essa importante secretaria do governo, uma secretaria responsável por praticamente 40% da riqueza aqui do Rio Grande do Sul, que é o setor primário. Os nossos desafios são por demais conhecidos por toda a sociedade gaúcha, mas como prioridade nós temos a questão da irrigação. Nós temos um percentual muito baixo das lavouras irrigadas aqui no Rio Grande do Sul e nós temos que enfrentar essa questão da irrigação. Nós temos aí gargalos, nós temos desafios que são normais de uma atividade que não é executada ainda, um programa que não é a pleno executado. Temos um programa que o governo do estado participa com até R$100 mil para projetos que são apresentados, mas nós queremos avançar. Nós temos que aí fazer uma verificação correta de qual é o percentual exato do que nós temos de lavouras irrigadas, porque esta é uma determinação do senhor governador Eduardo Leite e também do vice-governador Gabriel Souza. Ou seja, esta será a nossa prioridade aqui na Secretaria da Agricultura. Obviamente que não deixa de ser uma prioridade, inclusive nós já estamos gestionando, que é a questão do endividamento dos agricultores. Nós temos aí, nas últimas 5 safras, uma frustração de pequena, de média e de grande monta. E isto fez com que os agricultores se endividassem. E nós temos que fazer essa renegociação. O gaúcho quer pagar as suas contas, quer honrar os seus compromissos, mas precisa que o governo federal se sensibilize em relação a isso. Nós temos 2 vertentes. Tem 2 projetos tramitando, um no Congresso Nacional, um na Câmara dos Deputados e o outro no Senado da República, que fala da securitização. E aí nós temos uma informação extraoficial
de que isto pode dificultar essa questão, porque nós temos, em nível de governo federal, alguns empecilhos. Quais sejam? O primeiro deles é com relação à questão de teto de gastos e também fiscal. Por quê? Porque o governo tem que emitir um título público, ir ao mercado, vender esse título público para fazer um fundo e quitar essas dívidas que os agricultores têm, para que no futuro, de médio e longo prazo, os agricultores devolvam para este fundo os valores relacionados aí a essa securitização que prevê aí cerca de 20 anos. Mas, alternativa a isso, o nosso governador Eduardo Leite fez um amplo e minucioso estudo sobre outras possibilidades. E a possibilidade mais concreta que o governo achou e apresentou para todos os deputados estaduais, federais, secretários de estados, lideranças do agro, FETAG, Farsul, enfim, as cooperativas, as cerealistas, todos os segmentos foram ao Palácio Piratini para ouvir do governador esta alternativa, que seria buscar um recurso no fundo social, que aí não precisaria emitir nenhum título público, não enfrentaríamos esse problema, porque o recurso já existe nesse fundo, e esse fundo migraria, se faria a quitação dessas dívidas e depois os agricultores retornariam para este fundo. Né? Obviamente que aí eu estou aqui de forma muito clara, transparente e objetiva, de forma bem simplista, mostrando o que seria. Claro que a questão não é tão simples assim, ela é mais complexa, nós temos aí fatores ainda a serem enfrentados em relação a isso. Mas isso demonstra o compromisso, não só da Secretaria, mas também do governo do Estado, de estar ao lado daqueles que produzem, aqueles que geram o alimento, aqueles que geram emprego e renda e oportunidade para a grande maioria da população gaúcha. Então, são essas duas questões importantes e que eu gostaria de deixar aqui destacado para você e todos aqueles que estão nos assistindo ou então nos ouvindo. O Rio Grande do Sul é responsável por 92% da área plantada e 88% da produção de noz-pecan no Brasil, com 6.373 hectares e 1.500 produtores cadastrados. Hoje foi celebrada a abertura da colheita da cultura. Aqui no município de Glorinha, para prestigiar o início da colheita da noz-pecan. Esse é o nosso 7º evento que já estamos fazendo aqui dentro do estado para mostrar um pouco mais sobre a cultura da noz-pecan. Esse ano foi em Glorinha, né? E é itinerante por todo o estado, né? Ano que vem estamos pensando em outras localidades, porque a noz-pecan ela é produzida em todo o estado. Hoje o Rio Grande do Sul detém 92% de todos os plantios de noz-pecan no Brasil. E Glorinha é uma das cidades produtoras. Então viemos aqui com estudantes, aqui, pessoas do agro, pessoas familiares, e a gente vê cada vez mais que a noz-pecan é uma cultura familiar. Isso mostrou bastante no relatório que veio da Emater. Então, cada vez mais o Rio Grande do Sul investe nas famílias e trazendo mais renda para suas famílias no campo. E isso que nos forma hoje o 4º maior produtor mundial de noz-pecan. E isso é um trabalho de todas as famílias, de todo mundo aqui dentro do estado. Essa semana também foi divulgado um diagnóstico sobre a cultura da noz-pecan no Rio Grande do Sul. Em 2023, nós recebemos uma demanda do Instituto Brasileiro de Pecanicultores, né, uma associação nova aqui no Rio Grande do Sul, que reúne os plantadores de pecan, que nos pediram aqui para a Secretaria da Agricultura um diagnóstico da cadeia produtiva. É um setor que já existe há bastante tempo no estado, a noz-pecan, mas que teve um desenvolvimento muito grande realmente nos últimos 10 anos. E faltavam dados para conhecer como é que está essa cadeia produtiva aqui no nosso estado. Então, com base nesse pedido, a Secretaria da Agricultura repassou uma verba para a Emater fazer uma pesquisa a nível de campo. E aí, no final de 2023, e aliás, em 2024, já foi aplicado 319 questionários com famílias de agricultores e empresários que produzem noz-pecan e foi distribuído em várias regiões do Rio Grande do Sul para nós termos uma amostra significativa de que valesse
para todos os em torno de 1.600 produtores que hoje nós temos no estado. E o trabalho, então, foi desenvolvido em 2024, terminado ao final do ano passado, tabulado aqui pelo nosso departamento, pelas colegas pesquisadoras daqui, a colega Larissa e a equipe dela, que tabularam esse diagnóstico que a Emater, né, capitaneada pelo colega Borba, havia feito a nível de campo. E os resultados, né, foram surpreendentes para nós, porque a gente constatou muita coisa, né, em termos da própria assistência técnica, que ainda não abrange cerca de 1/3 dos produtores do estado, né. Faltam ainda, então, realmente técnicos ainda capacitados no campo para atender e assistir essas famílias de produtores de pecan. E também a gente viu que os produtores têm acessado pouco crédito rural. Enfim, uma série de dados que vão desde do planejamento do plantio até a industrialização, passando pelo manejo, pela colheita, pela comercialização, e que são dados muito importantes que já estão agora disponíveis no site da Secretaria da Agricultura, né, para quem quiser conhecer mais a fundo a cadeia da pecan, e que nos ajudarão certamente aqui a Secretaria da Agricultura a melhorar a política pública que já existe hoje através do programa ProPecan para esse importante segmento da economia do estado. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá!